E hoje está comigo Márcio de Souza Pereira. Bom, eu falo que eu sou uma cria do Paraná, sou um bicho do Paraná exclusivo, né? A única coisa que meu pai falava para nós era assim, ó, o que eu vou poder deixar para vocês é o estudo, mas o network volta a frisar novamente. É uma ferramenta que realmente funciona. Eu gostaria que vocês lembrassem que não trata-se apenas de gás, é Super Gás Brasil. Seja bem-vindo em mais um episódio do O Especialista Podcast. Nesse espaço nós vamos receber vários empresários, profissionais liberais de diversos segmentos e áreas de atuação. E hoje está comigo Márcio de Souza Pereira. Ele vai compartilhar um pouco da trajetória pessoal, profissional, falar um pouquinho também que ele é gerente comercial da Campogás, que tem a bandeira da Super Gás Brás. Então é isso aí, Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês e eu fico muito satisfeito de poder falar um pouquinho da nossa história. Que legal, Márcio. Então já para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal, onde que você nasceu, da onde você veio, quando que você chegou em Campo Mourão. Fica à vontade. Bacana. Bom, eu falo que eu sou uma cria do Paraná, sou um bicho do Paraná exclusivo, né? Eu sou nascido aqui bem pertinho, na cidade de Ubiratã, sou filho do Bira, né? Meu pai era um motorista de caminhão, minha mãe trabalhava como zeladoras, ele nascido lá no estado de São Paulo e ela uma baiana. Eu sempre falo assim, meu pai era um preto que ele chegava a ser azul. Sabe aquele cara que tinha o cabelo meio enroladinho, parecendo mola de binga? Quando eu entrava debaixo do chuveiro não molhava o cabelo? Meu pai era desse jeito. E a minha mãe era o contrário, é uma mulher branquinha, de olho verde, clara, e o negão foi lá e acabou fazendo esse cara desse jeito aqui, né? Então, assim, sou nascido ali, mas acabei pelo destino, pela vida profissional, né? Andando por várias partes dentro do nosso país. Até vim parar aqui em Campo Mourão 5 anos atrás, 6 anos exatamente, dia 1º de fevereiro de 2019, eu cheguei em Campo Mourão. Legal, nasceu em Ubiratã, pertinho de Campo Mourão. Ubiratã. Pensa numa cidade bacana, rapaz. Uma cidadezinha aconchegante, um povo maravilhoso. E eu sinto muito orgulho de dizer que eu sou de Ubiratã. Por quê? Porque a minha família foi uma família que praticamente fundou a cidade. Meus avós foram os colonizadores, a primeira casa de carne, o primeiro local onde hoje existe ainda a antiga rádio, que era a rádio difusora de Ubiratã, que era a AM nessa época, né? Era no prédio do meu avô. Então isso fica no coração da cidade, aonde tem, quem conhece Ubiratã e vê ali o Banco do Brasil, aonde tem a Praça Central e tal, a minha família morava naquela região ali. É uma regiãozinha bem grande e bem vasta ali da cidade. E vocês são em quantos irmãos? É filho único? Bom, meu pai teve 4 filhos, né? Um homem sou apenas eu e eu tenho 3 irmãs. Bem interessante porque foi assim. A princípio era para ser apenas 2. Era um casal, Márcio e Márcia. Aí minha mãe fez uma chamada laqueadura naquela época, né? Mas a laqueadura Deus não deu certo, sabe? Daí ela veio de gêmeos. Nasceu 2 de uma vez. 2 meninas. 2 meninas. A Maria Cristina e a Maria Regina. Né? Hoje uma delas permanece morando ainda em Ubiratã, a Maria Cristina. A Márcia é professora, mora hoje em Cascavel e a Maria Regina também mora em Cascavel. Que legal, Márcio. Eu vejo aqui no seu currículo que você é formado em engenharia mecatrônica e também matemática. Exatamente. A única coisa que meu pai falava para nós era assim, ó, o que eu vou poder deixar para vocês é o estudo. E ele brigava muitas vezes com a gente para que a gente deixasse de jogar bola, de andar atrás. E como ele era motorista de caminhão, eu era agoniado para viajar com ele. E a gente não tinha muita chance, porque o que ele queria é que estudasse. Então, desde cedo, foi uma coisa que entrou em mim, tem que estudar. Tanto é que eu perdi um ano apenas no meu estudo na 6ª série, que foi quando meu pai faleceu. Ele faleceu muito jovem, com 44 anos. Nossa, então a família ficou com as crianças todas pequenas, eu era o filho mais velho, né? E as meninas todas pequenininhas, né? E aí eu ponho aquilo na minha cabeça. Eu reprovei em matemática por 0,5, meio décimo. A professora realmente falou, ó, não vai passar e tal. Beleza, entendi. Doeu, é óbvio, né? Mas, resumindo, me levou por esse caminho. Eu acabei me tornando professor de matemática, porque reprovei em matemática e aí a dedicação foi bem maior, né?
Sim. E aí, depois disso, veio a engenharia. A engenharia chegou num ponto onde eu estava meio perdido. Eu chegava à noite em casa do trabalho e eu deitava e eu achava é uma perca de tempo. O que eu podia fazer naquele espaço ocioso? E aí, um dia, eu fui passear numa faculdade. A minha mãe falou, mas Piá, minha mãe chamava desse jeito. E pra onde? Isso em Cascavel. Cascavel. Em Perfeito. Cascavel. A minha mãe falava assim, Piá, o que você vai fazer? Você já tá estudado, por que você vai atrás de mais? Eu falei, mãe, não consigo ficar parado. E aí fui lá, conheci um professor coordenador do curso, o cara mais maluco do que eu aí, me chamou, vem assistir uma aula. Aí fui lá assistir, me apaixonei e eu era o tiozão da turma. E foi aí que começou. Aí começou. Eu era o cara mais velho e eu cheguei, sofri bullying, muito bullying, que é uma coisa Quantos anos engraçada. você tinha nessa época? Eu tinha 20, 27, 28 anos mais ou menos de idade. E aí foi uma época engraçada, porque como eu era a pessoa mais velha da turma, ninguém queria fazer trabalho comigo. E ninguém sabia que eu já era formado na parte de matemática. E na engenharia exige muito da matemática. Quando começaram a ver as notas que vieram nas primeiras regimentais, aí todo mundo queria fazer trabalho comigo. Preconceito da hora. Preconceito, né? Então ficou uma coisa engraçada em função disso, né? Mas foi um curso desafiador, essa é a palavra certa. Porque a mecatrônica é uma área da engenharia que ela não envolve só um ato, né? Ela faz a parte de elétrica, hidráulica, eletrônica. Então você tem todo um segmento, todos eles das partes de engenharia em uma área só. Então você faz todas elas, mecânica, hidráulica, engenharia, então, todas elas estão ali. Então por isso que é uma coisa bacana. Quem fez mecatrônica sabe bem que eu estou falando disso. E hoje as tuas formações contribuem para o teu dia a dia na empresa? Bastante. Por quê? Quando você chega num local e você fala com a pessoa assim, fala, olha, eu vou executar tal serviço, e a pessoa fica naquela dúvida, mas por quê? Você tem um embasamento técnico para poder explicar. Legal. Então isso daí traz confiança e credibilidade no seu serviço, né? Então, quando a pessoa vê que você realmente está falando com profundidade, com conhecimento técnico, pode ter certeza, ela fecha o negócio. Legal. E conhecimento também, né, Márcio? Hoje eu vejo assim, muitas pessoas, às vezes, têm dúvida, vale a pena fazer uma faculdade, né? Vale a pena fazer uma pós, né? Com tantas oportunidades, principalmente que a internet oferece, né? O que você diria para essa pessoa? Olha, o conhecimento ninguém te toma. É a única coisa que a gente não perde jamais. Pode acontecer o que for na vida, qualquer tipo de ruptura, mas isso ninguém te leva. Então estudar, gente, é necessário. Estudar é preciso. E quem pode, quem consegue se qualificar, eu sempre falo assim, não fique só numa coisa. Procure diversificar. E que eu te digo, eu fiz matemática. Eu fiz também, nesse caso, a engenharia mecatrônica. Mas antes disso, lá atrás, eu tive um pezinho dentro da pedagogia, porque eu queria ser professor, então para ser professor eu tinha que ter um embasamento, né? Perfeito. Então, assim, estudar nunca foi, eu falei para você que nunca foi em excesso, e nunca vai ser em excesso. Então, perfeito. Se a pessoa puder fazer uma graduação, é bom. Às vezes fazer um mestrado, uma pós, alguma coisa, melhor ainda. Mas se ele tiver 2 ou 3 opções, porque o mercado hoje está muito diversificado. Exato. O exemplo é esse. Tudo muito rápido. Quem está formado numa área, às vezes nem sempre ele está atuando naquela área. Ele tem que ter uma visão aberta, que ele pode atuar em vários segmentos diferentes, né? Às vezes faz a formação, mas o destino leva para outro lugar. Para outro caminho, exato. E o conhecimento vai junto. Acompanha. Que legal, Márcio. Eu gostaria que você explanasse também para nós a sua inserção no mercado de trabalho. Qual foi o seu primeiro emprego? Rapaz, nossa, essa foi boa, hein? Meu primeiro emprego foi ser bombeiro. Você acredita nisso? Olha só, você me trouxe uma lembrança da infância. Eu tinha 10 anos. Antigamente você começava a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo, é. E com 10 anos, nós tínhamos a oportunidade, como meu pai trabalhava numa fazenda, e levava naquela época, talvez você não se lembre disso, mas naquela época era comum os caminhões de boia fria. O pessoal carpia algodão, o pessoal carpia soja, da tal. época dos meus avós. Pois é, e essa era a minha vida ainda. E naquele tempo, meu pai era o cara que carregava o povo pro caminhão. Então, eu aproveitava a oportunidade que o meu pai trabalhava com o povo e eu ia para dar água para esse povo. Então eu tinha que saber onde eram as minas, na beira dos matos, que é onde tinha água fresca. Naquele tempo não tinha garrafa térmica.
Quem podia no muito, tinha, é verdade isso. Garrafinha PET. Não, nem era PET. PET era uma coisa rara, porque quase ninguém tomava refrigerante. Refrigerante era nas festas, né? Refrigerante tinha no Natal, na Páscoa, no Ano Novo, é nesse momento. Então ali não tinha refrigerante. Eu tenho essa recordação na minha. Pois é. Lembra que a gente furava a tampinha da garrafa, uma sodinha, e ficava chupando com prego, porque queria que durasse mais? Você vê que Fracionado, né? e muito, olha lá, né? Que e legal. voltando ali na água, lá no bombeiro, o bombeiro naquele tempo nós tínhamos as moringa. Moringa era um recipiente feito de barro. Então você ia lá, enchia aquilo na água e voltava. Quer saber de uma coisa que eu ficava bravo, velho? Chegava na hora da água, você dava uma caneca de água, entregava pro cara, ele põe na boca, tá quente, jogava fora. Rapaz, aquilo me dava um ódio. Uma vontade de falar pro cara, vai buscar água então, né? cara. Né? Caramba. E a gente trabalhava o dia todo fazendo isso, sabe? No final do mês, o dinheiro que eu conseguia ganhar, ele ia pro bolso do meu pai. Aquele dinheiro era o que garantia a compra do meu material para poder estudar no começo do ano. Então era naquele período de transição entre a escola, geralmente ali entre janeiro, fevereiro, tal, que era o período que o pessoal já estava desenvolvendo para crescer, era onde eu trabalhava com esse. Então esse foi o meu primeiro emprego. Daí na sequência, eu fui trabalhar na quitanda de um japonês. Era entregador de mercadoria de secos e molhados, as compras, né? Fazia entrega de bicicleta. Levava gás, levava tudo, rapaz. Tomava um tombão. A primeira vez que eu saí com 2 caixas de mercadoria, eu capotei a bicicleta. Ai. Aí eu fui estagiário no Banestado, já não tem mais hoje, né? O Banco do Estado do Paraná. Do Banestado, eu fui estagiário no Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, eu fui trabalhar, fiquei desempregado, terminou meu estágio. A área bancária também. Isso, sempre assim, presente. E sempre estudando e mudando, né? Legal. Para você ser estagiário em bancos, na época, você tinha que ter boas notas na escola. Então, era classificado os melhores alunos da escola, e aí o pessoal levava para o banco fazia uma seleção, quem eram os melhores entrava no banco. Pegava a vaga. Pegava a Legal. vaga. Aí eu saí do banco, fiquei desempregado, fui fazer um serviço braçal, trabalhar de catador de piranha. Olha só. Isso aí, piranha, para quem não sabe, hoje não existe mais na nossa região. Quando cortava um fardo de algodão e o saqueiro ia com ele na cabeça chacoalhando, o saqueiro derrubava aquele algodão pelo meio do caminho e isso a gente chamava de piranha, que era o resto das pontinhas de algodão que caía. Então o meu serviço era aquilo, era juntar aquilo lá, enfardava de volta e pesava e fazia aquele serviço, sabe? É bom explicar porque eu já imaginei outra coisa. Você viu só? E olha que engraçado, eu era funcionário de uma empresa aqui de Campo Mourão, da Employer. Você vê? Então, eu fui era um trabalho temporário de 90 dias na Coagru, que é uma cooperativa lá de Ubiratã, e trabalhei 90 dias ali. Quando faltava um dia para terminar o meu contrato, na época que nós tínhamos um coordenador de recursos humanos, o seu Osmar. E o seu Osmar me chamou, falou, olha, seu contrato termina amanhã e tal, assim, assado. Beleza? Tá certo? Falei, olha, eu gostaria de permanecer, mas infelizmente, se tiver uma outra oportunidade mais para frente, estou aqui. E assim ele me deu uma chance. Eu vim para a cooperativa como porteiro, fui trabalhar com um capzinho marrom na cabeça, tal, um uniformezinho e tal, e fui ser guarda na portaria lá. Só que era um guarda chato, né? Eu era aquele tipo do guarda. Legal. Os guardas ficavam bravos comigo. Porque eu era o guarda que eu chegava na portaria, eu não queria ficar sentado só marcando o carro que entrava e saía. Então eu varria a frente, eu limpava o meu jardim, eu organizava as coisas, e isso foi tendo visão. Sempre pensando a mais, né? Sempre o plus. Eu acho que você fazer o básico é bom, mas se você puder fazer um pouquinho a mais, sempre é melhor, né? E aí, dali, um diretor da cooperativa me viu naquela situação e tal, perguntou quem eu era, e aí, dali, eu fui pro almoxarifado, do almoxarifado fui pra contabilidade, da contabilidade eu já vim pro recursos humanos fui Central de Processamento de Dados, que antigamente existia, chamava CPD, que era onde reunia todos os computadores, então a cooperativa durante o dia inteiro fazia os lançamentos. À noite, nesse CPD, a gente rodava os relatórios. E aí, no outro dia, voltava para a contabilidade, fazia a conciliação das contas de tudo que tinha sido lançado. E assim a minha vida profissional foi desenrolando. Você passou, então, em vários segmentos. Vários segmentos. Tem experiência em várias áreas. Exatamente. Que legal. E você já teve empresa, Márcio? Já, Rodrigo. Já trabalhei com... Teve um momento que eu fiz uma meia loucura. Eu cheguei ao ponto... Eu era secretário municipal na prefeitura lá em Assis Chateaubriand, um período. E naquele tempo eu tinha uma cromagem de peça, trabalhava com um serviço de polimento, cromagem de peça, tinha também
uma transportadora, tinha também uma empresa de decoração de eventos, festa de casamento, essas coisas, e era Sempre gostou de se arriscar. sempre me arriscando, sempre procurando um plus, né? Que legal. Isso te traz uma bagagem bacana, né? Pro dia de hoje, por ter passado várias experiências. Até porque os públicos são bem diferentes, né? São bem distintos, né? Quando você trabalha, eu tinha um público A, B e C, todos eles ali ao mesmo tempo, né? Então você tem que saber lidar com todos os tipos de situações. Vai ter aqueles momentos que você vai estar talvez um pouquinho mais pressionado. E tem aquele momento que o negócio é um pouquinho mais light, né? Quem trabalha, principalmente no setor de eventos, de organização de eventos, a pessoa vai ver isso muito claro, bem forte. Porque no setor de organização de eventos, você vai ter todos os públicos num momento só. E aí é o momento de você realmente se preparar e falar assim, não, eu consigo lidar com essa situação. Imagina você ter um dia, que aconteceu comigo, de eu ter 5 festas no mesmo dia atendendo 1.200 pessoas em cidades diferentes. Nossa. Né? Então, assim, eram 5 equipes divididas, cada uma em cada local, cada uma pessoa tomando conta de uma equipe num local individual e eu organizando tudo no geral. E é um segmento que precisa de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Mão de obra humana tem que ter bastante. E esse foi o grande problema que eu tinha. Então, eu acho que hoje todo mundo sofre isso. Com o passar dos anos está cada vez mais difícil, né? Mas isso eu consegui ver lá, 10 anos atrás, quando começou-se esse problema de transição, que eu já tinha eu tinha empresa trabalhando e trabalhava particular por fora, né? Então, aí, naquele momento, eu tive a percepção que, falei, olha, não consigo lidar mais porque não tem mão de obra. Aí eu acabei optando por abrir mão, não tinha material humano, eu abri mão do negócio. O que eu fiz? Pôi a venda. Levou-se 5 anos para a gente encerrar os contratos, que eram contratos de formatura e tudo mais, né? Que nós tínhamos assumido, eu tinha que cumprir aquela agenda, né? E depois de 5 anos eu consegui encerrar as atividades, fazendo um último evento. E vendi o material para, na época, meus próprios funcionários, alguns compraram uma quantidade, eu tinha material para 1.500 pessoas na época. Nossa, bastante capital investido. Bastante capital. E aí o pessoal começou a tocar, alguns deles levaram lá 1 ano, 2 anos tocando e poucos deles continuam no mercado hoje. Quase ninguém mais. E qual é o principal aprendizado, Márcio, que você traz, né, dessa experiência tua com eventos? Olha, eu acho que é a coisa mais marcante na minha vida, a resiliência. Legal. A resiliência, ela marca tudo. Porque lidar com pessoas realmente é difícil. É difícil. É um desafio, né? Principalmente no dia de hoje. Principalmente porque eu digo assim, lidar com pessoas em um momento marcante da vida dela, que ela marca para sempre, ou pro bem ou pro mal. Responsabilidade muito grande. Então você tem que ser muito resiliente. Porque se você não tiver isso contigo, você não consegue. Já imaginou você estragar o dia de uma noiva, no casamento dela que ela sonhou durante toda a vida? E é algo que não volta mais, né? Você pode fazer o que for. Não tem a ação judicial que vai reparar aquela falha. Entendeu? Então, era essa a minha ideia. Por que eu abri mão? Eu preferi deixar de fazer mal feito, falar assim, não vou fazer para não fazer mal feito, ou correr um risco de fazer uma coisa e prejudicar alguém. Sim. Né? E do que, então é assim, acho que o momento era aquele, o time foi aquele, falei, não, agora eu preciso sair do mercado, porque senão eu vou prejudicar alguém. Legal. Tenho que ter consciência disso. Né? Legal. E teve algum evento, Márcio, né, que você guarda hoje com muito carinho? Tenho sim. Eu tinha uma família, e essa família até hoje, eles marcaram muito a minha vida, porque durante os anos, eu tive 15 anos mais ou menos, essa empresa trabalhando. Durante 15 anos, eu fiz 5 eventos dessa família. Então, eu tive a oportunidade de fazer de uma mesma menina uma festa de aniversário, depois eu fiz um 15 anos, aí eu fiz um noivado, eu fiz o casamento. Então, você veja bem que é uma sequência que você pega. Então, eu peguei desde ela novinha ali, eu acompanhei a família. Foi o meu último evento. Foi o evento dessa família, foi o último evento onde eu encerrei, foi um casamento dela. Então, assim, aquilo marcou muito pra mim, porque era uma família que quando falava vamos fazer alguma coisa, qualquer coisa que existia na família, era comigo que eles faziam. Então, era muita confiança, né? E essa empresa, ela estava instalada aonde?
Aqui em Campo Mourão ou fora? Era fora de Campo Mourão. Essa empresa ela atuava na região de Cascavel. Cascavel. Isso. Ela morou por muito tempo ali naquela região. Muito tempo naquela região de Cascavel. E a gente prestava serviço numa região meia grande, né? Então era Cascavel, Assis Chateaubriand, Toledo, Brasilândia do Sul, Alto Piquiri, Campo Mourão, fiz eventos aqui em Campo Mourão, Goierê. O Ubiratã era a minha porta de casa, era quase todo dia eu estava ali, né? Todo final de semana eu tinha muitas festas em Ubiratã, porque eu conhecia muita gente. E aí foi interessante, porque eu tracei uma estratégia de mercado, por isso que é interessante você falar sobre isso. Quando você tem uma percepção de qual é o seu público-alvo e aonde você vai alcançar, como você vai fazer para alcançar ele, eu consegui ver isso muito cedo. Eu sozinho não ia conseguir, por exemplo, chegar em todos os noivos que iam casar. Então o que eu fiz? Eu criei uma rede de relacionamento. Comecei a praticar network sem saber o que era network. Você vê como que é engraçado, né? Eu ia no cartório, onde tinha os proclamas. E lá eu fazia amizade com o pessoal do cartório. Então eu levava um cafezinho no final da tarde, ou então um outro dia lá de manhã assim, era um café de manhã cedo, batia um bate-papo e tal, e ali eu tinha um contato. Aquela pessoa, ela fazia, quando abria alguém que ia casar tal data, ela já mandava pra mim. Assim eu tinha com cartório, eu tinha com foto. Assim eu tinha com o pessoal nas igrejas que marcava com o padre mesmo falava, quando ia conversar com o padre já falava, ó, tem um amigo meu assim que trabalha com evento, fala com ele que ele faz teu casamento. Já te indicava ali. Entendeu? Que legal. Então eu praticava o network antes mesmo dele nascer, já tava lá na raiz, assim, começando aquilo ali. E por isso que eu levei 5 anos para terminar os meus eventos. Porque eu tinha muito contrato fechado com muitas pessoas e muito não que eu tive que falar durante esses 5 anos. Muita gente ligava, olha, não, mas só faz mais o meu. Eu falei, infelizmente não posso. Não posso, porque senão não parava, sabe? Eu sabia que não ia conseguir parar. Que legal. E você já pensou em algum dia, assim, retornar para esse evento ou para você já foi um ponto final mesmo? É uma fase que passou. Eu confesso para você que às vezes a formiguinha ainda costa. Que legal. Quando eu chego num local e eu vejo às vezes uma coisa acontecendo, um evento acontecendo, e você tem aquele olho clínico dos detalhes, né? Sim. Você fala, puxa vida, eu podia fazer isso aqui de maneira diferente, eu podia fazer isso para ficar melhor, né? Então você vê as coisas acontecendo e tem vontade, mas volta a esperar, mão de obra. Então hoje quem ganha dinheiro com isso? Quem terceiriza. Então hoje se você conseguisse equipe que presta o serviço com tudo separado e você só administrar o evento, talvez é melhor do que você executar, porque eu tinha no tudo. Eu tinha a parte de floricultura, eu tinha a parte de decoração, eu tinha a parte do buffet, eu tinha a parte de segurança, eu tinha, no geral, se você precisasse da banda, eu arrumava a banda. Eu arrumava tudo que precisava para o seu evento acontecer. Mas essa parte de terceirizar também, ela tem um agravante no meu ponto de vista. A partir do momento que você terceiriza um serviço, está terceirizando também a responsabilidade, né? Exatamente. Querendo ou não, o contratante, ele não vai no terceiro. Ele vai em quem que ele contratou. Então, é aí que tá. E aí hoje, como que você confia? Né? Então você tem que ter realmente ou uma lista de contato muito forte, as pessoas que realmente você sabe que pode contar com elas, que não vai ter problema. Sim. Né? Então, hoje eu olho muito isso, venho acompanhando o mercado há algum tempo e mudou bastante. Tá? Tanto é que diminuíram, porque esse meu tipo de evento que eu fazia era um evento itinerante. Nós carregávamos todo o material que precisávamos. No começo eu carregava numa carretinha com uma belina. Aí a carretinha com aquela belina já não era suficiente. Tive que comprar uma F4000. Comecei a carregar evento, material, tudo numa F4000. Chegou um ponto que eu tinha uma carreta levando material. Os carros levavam de carreta para montar os eventos. E não é porque mexer com tudo, com decoração, com todo o material, não tinha que ter estrutura, né? Hoje eu vejo que se você conseguisse uma equipe garantida que essa aqui não vai dar dor de cabeça, legal, aconteceria, daria certo, ainda dava para tocar mais um tempo. É o sonho de todo empresário. Encontrar uma equipe que vai ter dos sonhos, que não vai ter mais dor de cabeça com ela. Ô Márcio, eu percebi na tua fala, né, você contando um pouquinho da sua história, sua passagem pelo evento, né? E eu vi que o network ele sempre teve muito presente na sua vida. Fala um pouquinho sobre isso, a importância do networking. Então, a rede de relacionamento que nós vivemos hoje, o nosso meio, né? Eu vou falar no geral. Se você não tiver esse tipo de contato com outras pessoas do meio, eu acho que eu não vou falar no meu segmento, em qualquer segmento do comércio hoje, a gente não sobrevive. Ninguém vive sozinho. E o network,
A partir do momento que a pessoa cria confiança contigo, ela realmente, a gente fala que dentro do nosso grupo lá, a gente trata isso como se ele fosse uma referência, mas eu ainda falo que é como se fosse um contato. Perfeito. Por que contato? Porque antigamente era fácil, vou passar o telefone do Rodrigo aqui, o Rodrigo vai falar com você. Sim. Agora, hoje, profissionalmente falando, que nem a gente trabalha dentro do BNI, que é o grupo network que a gente participa, no BNI já funciona de uma maneira já mais exclusiva, mais bem direcionada. Personalizado. Personalizada, exatamente, essa é a palavra certa. Então, o network, ele veio, eu falo que é uma crescente, é uma cadência que vem vindo e ela cada vez vai ser mais forte. Nós temos isso hoje no tete-a-tete, 1 a 1, direto, eu e você e tal. Temos isso no telefone, vamos ter isso na internet, que nem a gente está vendo isso muito forte. E agora tá aí, você pode ver as mudanças que está vindo no mercado hoje aí, a nível internacional, a gente tem que trabalhar isso, né? Sim. Então o network é uma coisa realmente muito necessária e que não vai parar mais. Eu tenho certeza que isso jamais acaba. Perfeito. E é uma ferramenta que funciona. Né? Muitas pessoas, né? Igual assim, eu tenho alguns colegas que sempre me questionam, Rodrigo, vale a pena, né, acordar cedo, vale a pena estar tão envolvido, né? Hoje, para mim, enquanto empresário, você também que tem uma vasta experiência, né, e gerencia uma empresa, isso aí eu falo que é primordial, né? Porque hoje é relacionamento, é confiança. Porque produto, serviço tem bastante no mercado. Hoje as pessoas também querem comprar confiança. Né? Esse é um ponto que eu vejo muito que está linkado com o network. E fazer network de qualidade também, isso é importante. Exato. Então, foi bom você tocar nesse ponto. A qualidade, ela vai estar proporcionalmente ligada realmente ao teor da confiança, né? A gente vê que uma coisa está ligada com outra. E esse tipo de situação você só vai adquirir a partir do momento do convívio, né? Quanto mais você convive com a pessoa, mais você confia. Quanto mais você negocia, mais você acredita que não vai ter problema, que você vai poder fazer outro negócio. Então, é assim, quando você realmente confia naquela pessoa, você vai lá e fala, não, olha, pode confiar porque ele vai resolver teu problema. Vai fazer bem feito. Né? E um ponto que eu acho muito interessante, que o networking, ele pode te levantar, como também ele pode te derrubar. Eu sempre comento isso, né? Que querendo ou não, quando alguém passa um contato, ele também tá te dando uma responsabilidade, né? Que é uma pessoa da confiança, né? E aí, as pessoas às vezes pecam muito, né? Nesse aspecto de deixar o depois. Depois eu vejo isso. Tem. Não precisa agora, não, depois eu vou dar um jeitinho, né? E esse depois, aí que perde o time e aí às vezes acontece essas coisas ali. Mas o network volta a frisar novamente. É uma ferramenta que realmente funciona. Para mim, hoje, como empresário, eu não consigo me ver mais fora de uma equipe formada trabalhando na parte de network profissional. Não consigo ver isso. Tanto é que eu consigo olhar assim, o Márcio Pessoa, o Márcio é administrador de empresa tal, dentro do network, as duas pessoas, o quanto que elas giram, o quanto que elas movimentam as coisas ali. Então eu vejo isso muito fácil, sabe? Quanto que as coisas vão ser identificadas uma da outra, como são distintas, né? O profissional do meu particular. Perfeito. Então, assim, no meu profissional, a empresa, a partir do momento que nós começamos a praticar network, eu criei uma linha de contato tão grande hoje que eu tenho de venda que jamais eu alcançaria. Eu não teria ela. Sim. É uma outra categoria, uma outra classe, são outras pessoas que hoje eu tenho contato que eu não tinha no passado. E isso aconteceu de 4 anos para cá, quando eu cheguei dentro do BNI. E o BNI era uma ferramenta que foi interessante. Eu conheci ela em Cascavel. Eu vim para Campo Mourão. Não imaginava que tinha BNI em Campo Mourão. Que legal. E aí um ex-membro nosso, da nossa equipe, o Samuel, um dia estava no mundo da panela, visitando o Samuel, fazendo uma compra e tal, e vi uma plaquinha lá do BNI. Aí eu olhei e falei, tem BNI aqui em Campo Mourão? Tem BNI. Você quer participar? Falei, rapaz, eu gostaria de ver como é que é e tal, né? E aí recebi o convite no online ainda e participei de uma reunião online. Época do digital, 2020, né? Isso. 2021. 2021. Perfeito. Recebi a reunião, participei de uma reunião online. Na segunda reunião, que era para mim ter participado online, não deu certo. Nós tivemos, né, um acontecimento bastante marcante, que foi a perda do presidente, né, do grupo, né? E daí, passado alguns dias, retornou-se a reunião, depois do falecimento do cônjuge, né? Daí participei da reunião, e naquela reunião fiz a entrevista. E até então tô lá dentro do grupo participando e eu vejo assim,
Quem fala que network não dá certo, que o BNI não funciona, é realmente porque não cumpre aquilo que é pedido pela metodologia. A metodologia tem que ser feito, né? eu falo, o arroz com feijão bem feito. Se você fizer o básico, você vai conseguir se manter ali dentro dos patamares que a gente sabe que são necessários, né? E ela só vai crescer através disso daí. Quanto mais você fizer, melhor fica. É o famoso giver's gain, né? Tem que contribuir para também fazer a colheita. Ô, Márcio, você tem outro grupo de networking, né? Além do BNI? Você frequenta outro grupo social? Tem. Eu tenho bem forte aqui na nossa região. Eu faço parte do distrito 4630, que é o 4630 do Rotary Clube Internacional. Clube, Rotariano. Sou rotariano, o meu clube se chama Rotary Clube de Campo Mourão Fomento. O Fomento é um grupo jovem, relativamente jovem, dentro do nosso distrito, e dentro de Campo Mourão é o grupo mais novo que tem. Nasceu praticamente oriundo de integrantes do BNI. Que legal. Eram empresários que estavam ali com a mesma ideia, os mesmos ideais, e nós recebemos um convite na época do nosso governador 2018, né, 19, que é o Carlos Naves. Carlinhos. Carlinhos da Estudantil, né, abraço lá, Carlinhos, para você que estiver vendo aí. E o Carlinhos convidou um grupo ali de empresários, começamos a fazer as reuniões, e aí nasceu-se então o nosso grupo chamado, né, o Rotary Clube Fomento, tá? E esse Rotary por ser um clube jovem, é um clube assim, bastante animado, muito forte, sabe, dentro do distrito, nas ações, né? O Rotary, por ser ideal, ele veio para servir a comunidade. Legal. E eu acho que isso é legal de falar, porque cada um de nós, Rodrigo, tem por direito e por dever devolver uma parte daquilo que a gente recebe também nos demais como contribuição para a nossa comunidade, né? Então, fazer sozinho, você faz. Eu posso doar para ou para outra pessoa, uma forma de ajudar. Mas é mais fácil se a gente se unir e mandar esse valor para a fundação. Nós temos uma fundação rotária onde recebe as doações e ela converte isso, retorna esse valor para o nosso distrito, para os nossos clubes, através de projetos humanitários. E aí eles têm várias áreas de atuação, a gente chama de áreas de enfoque. Saúde, educação, tal, a gente tem várias áreas que a gente trabalha ali, certo? Então, esses projetos que a gente traz de volta para a cidade, eu vou falar de por exemplo, que nós tivemos agora recente dentro do clube. Esse ano, o Rotary Clube Campo Mourão Fomento teve um projeto destinado para uma entidade dentro da cidade aqui, que é uma igreja adventista. Legal. Nessa igreja, entendemos que a comunidade necessitava de uma padaria para poder ser qualificada a mão de obra para aquelas pessoas aprenderem a fazer pão e poder gerar renda e recursos, ganhar dinheiro. Perfeito. Então a ideia do Rotary Fomento é essa, é gerar recursos e renda para que a comunidade se mantenha. Capacitação também. Capacitação. Então o Rotary foi lá, através dos rotarianos, né, e da Fundação Rotária, e parceria com essa entidade, porque nunca é sozinho. Eles têm que entrar com uma contrapartida também. Às vezes as pessoas que não conhecem o Rotary, né, Márcio? Até aproveitando aí que a gente está dentro desse assunto, não conhece que a finalidade, para que é o Rotary, né? Exato. Então aí o Rotary vai lá e deu 1/3 do valor, 1/3 da entidade e 1/3 vem da Fundação Rotária. A gente juntou esse valor, montou-se, executa o projeto, montou a cozinha e hoje as pessoas estão sendo treinadas. Eu estou falando desse ano, mas no ano passado nós tivemos na parte de eletricidade. A eletricidade básica foi feito para o pessoal que eram imigrantes, que vieram venezuelanos, tal, e tudo mais, pessoas que chegaram no mercado de trabalho e estavam sem mão de obra, não conseguiam trabalhar porque não tinha qualificação. Sim. E hoje estão empregados trabalhando, através de um projeto do Rotary. No outro ano, nós tivemos um de cabeleireiro, percebemos que faltava mão de obra na parte de cabeleireiros dentro da cidade. Então, fizemos o mesmo projeto lá na Escola Clarinha, lá embaixo, no finalzinho lá do Tropical lá. Você tem um número aproximado, Márcio, de quantos projetos que já foram realizados aqui em Campo Mourão? Só do meu clube, esse ano, fechamos em 4, até porque ele está com 4 anos de existência. Um por ano, uma média. Um por ano, uma média. Só que esse ano rotário, que nós chamamos, que ele se encerra agora em julho, né? Que é o ano rotário, que a gente chama, é o ano da magia do Rotary esse ano, que é o lema desse ano rotário. Foram mais de 150 projetos aprovados no distrito 4630. Bateu todos os recordes.
Então, assim, em faturamento, se você me perguntar hoje, em casa de dólares, porque os recursos vêm em valores em dólares, né? Sim. Esse valor hoje é gigantesco dentro do distrito. E isso eu tô falando no geral, tá? São 74 clubes de Rotary no distrito 4.630. Então, todos os clubes, a maioria dos clubes fizeram projetos. Alguns distritais, que são esses globais, e outros globais, que são projetos acima de $30 mil. Que legal. Então, é muito dinheiro que volta através da Fundação Rotária para a nossa região, para o nosso distrito 4.603. Que legal. Então, pessoal, a importância do networking, do relacionamento, né? E nós tivemos um presente de conhecer um pouquinho também sobre o Rotary, né? As funções rotárias, né? Como que funciona. Você que está vendo esse podcast, de repente você não sabia, está sabendo agora. Ô Márcio, então, pegando já o gancho falar um pouquinho da empresa, né, falar um pouquinho da Campogás, da Super Gasbras, eu gostaria que você já passasse uma introdução para nós, né, onde que nasceu a marca, enfim, já aproveitando quando que você veio realmente para Campo Mourão para tocar esse projeto. Bacana. Então, a marca Super Gasbras, ela está no mercado já há vários anos, né? Ela é criada, na realidade, por uma empresa multinacional, a SHV Energy, né? É uma empresa holandesa, num grupo, né? Sim. Essa empresa, ela tem vários segmentos, um deles é o segmento da fornecimento do gás, do GLP, tá? E no Brasil, ela é uma das campeãs de vendas dentro do Brasil, tá? Então, assim, em quantidade de volume de venda, é uma das maiores dentro do Brasil. Perfeito. Na nossa região, nós trabalhávamos na região de Cascavel, há muitos e muitos anos, a empresa trabalhava com a marca Minas Gás. Essa Minas Gás era uma empresa anterior à Super Gasbras, né? E então, com a chegada dessa multinacional, ela comprou-se a Minas Gás, fez a incorporação, e aí transformou tudo para a Super Gasbras. Perfeito. Então trocou-se naquela época. Então, se você parar para pensar, no mercado hoje, nós temos basicamente 4, 5 empresas que trabalham com marcas de gás dentro do mercado. Cada uma delas tem uma cor diferente. Antigamente todas vendiam botijão, todas da mesma cor, aquela cor prata. Todos os botijão era prata. Então virava aquela bagunça. Depois azul, né? Isso, minha avó mesmo, eu quero do azul. Exato. Aí as pessoas aí começaram a identificar. Aí uma marca criou uma cor do botijão X, por exemplo, um azul, o outro tinha um cinza, o outro tinha mais um chumbinho e assim por diante. Aí, com a vinda do mercado, o mercado pediu-se então que criasse, né, com o CAT, que é o Conselho da Administração e tal, o pessoal criou-se então a distinção por marcas. Cada marca tem uma cor diferenciada. Por exemplo, a Super Gasbras usa essa cor laranja, que é uma cor dourada, que é um padrão, por ser holandesa e tal e tudo mais, então puxaram para uma cor dourada, seria o mais próximo de um laranja, que o laranja seria interessante porque não tem no Brasil. Perfeito. Compensação, se você chegar no Paraguai, a Super Gasbras lá dentro do Paraguai é laranja. O bujão é laranja. Laranja, caramba, lá dentro do Paraguai. Aqui no Brasil ele é dourado. Tá? Então, assim, aí criou-se isso daí. E nós saímos da Minas Gás na época, viramos Super Gasbras. A empresa, ela era, até então, o segmento trabalhava com varejo, era uma empresa varejista, tal e tudo mais, e fazia alguns fretes para a companhia. E aí recebeu a proposta de começar a virar o serviço da parte de atacado, de entregas, né? E aí passou-se a atender também o serviço de atacado. Em 2018, na realidade, final de 2018, teve uma proposta de compra da região de Campo Mourão. E eu já atuava em Cascavel. Legal. E aí vou falar assim, não fui nem chamado, né? Fui exigido, falei assim, ó, compramos Campo Mourão e precisamos que você vá para Campo Mourão, né? Era uma área diferente, bem diferente de Cascavel, a gente estava acostumado a atuar lá e tinha que vir para cá e mudar o campo. Era totalmente assim, era uma coisa que estava realmente precisando ter um ar de mudança. Legal. E eu recebi realmente, eu falo que foi um presente, porque eu cheguei aqui, eu peguei uma empresa que existia nome, a Campogás já está aí há mais de 20 anos no mercado, só que com o passar dos anos as coisas se desgastam, é natural isso acontecer, as pessoas cansam, né? Então, de vez em quando tem que ter essa injeção de ânimo mesmo, fazer uma mudança e tal e alterar, né? E eu vim para cá com isso e a gente veio para fazer realmente a diferença. Então saímos de uma venda de um valor, de um volume X,
Nós praticamente tínhamos um plano de negócio para trabalhar ele com 5 anos, com 3 anos nós já tínhamos cumprido o nosso plano, estava tudo executado, né? E aí aquela história, meta cumprida, dobra a meta, vamos fazer de novo. Quanto tempo você já está no segmento Do gás? do gás? O gás eu tô com mais de 17 anos. Mais de 17 anos, aqui em Camborão, 5 anos. 6 anos. Isso, 5 a 6 anos. É 6 anos, né? 1º de fevereiro de 2019, Legal. 1º de fevereiro de 2025, se você contar, dá 6 anos, né? Perfeito. Então são 6 anos aqui, né? É que a região de Cascavel é uma região bem maior, né? Então lá nós já trabalhávamos já com o mesmo segmento. Legal, Márcia. Eu já quero que você explica, né, para o pessoal, porque todo mundo, não todo mundo, mas uma grande maioria das pessoas acha que gás é tudo igual, né? Pode comprar ali gás de repente em qualquer lugar, enfim. Né? Eu gostaria que você explicasse sobre essa situação do gás em relação assim clandestino, né? Que tem muito hoje no mercado. Né? O gás ele não pode estar com o lacre rompido. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter na compra do gás? Olha, Rodrigo, uma das coisas que a gente procura frisar muito, viu, gente? Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Gás de cozinha, necessariamente, tem que ser comprado de revendedor autorizado. Por que isso? Um revendedor, para ser autorizado, ele passa por uma série de exigências legais. A primeira dela, ele tem que ter uma empresa constituída. Ele vai ter que estar regular dentro do município, dentro do estado, dentro da federação. Isso quer dizer, ele tem que ter um CNPJ e fornecer nota fiscal, está com tudo correto. Para isso, ele vai passar por uma vistoria do Corpo de Bombeiros, para ver se ele se atenta dentro das normas de segurança de atendimento. Então, assim, não é simplesmente abrir um ponto lá e o cara fala, vou vender gás. Não é assim que funciona. Então, ele tem que estar dentro ali, aí ele é regular. Vou comprar com o meu vizinho porque ele é meu amigo. Então, só que aí o camarada às vezes não está regular. Às vezes ele pode até ser um clandestino, que é o que está acontecendo muito forte hoje em Campo Mourão. E isso é uma coisa desleal, porque, olha, nós pagamos impostos, mantemos funcionários, a economia vira e ela funciona porque, infelizmente, nós que somos empresários é que mantemos isso funcionando. Perfeito. Então, eu acho que seria justo se todos trabalhassem da mesma forma. Então, a pessoa que é clandestina, ele não tem nota fiscal, não vai dar garantia. Seu produto deu um problema, deu diferença, não vai voltar lá. Quem garante para você que o peso é certo? Muitas vezes você vê lacre com botijões com lacre rompidos e tudo mais, né? Então, o clandestino hoje é um problema sério. Além do que, você tem que lembrar da questão da segurança. Um botijão desse, se ele foi adulterado, que pode acontecer, Sim. E nós já aconteceu de chegar na nossa empresa botijões com água, de marcas distintas, já com água dentro dele, já aconteceu. Você levanta o botijão pesado e fala, não. E a gente sabe que a densidade, o peso da água, o peso do gás é diferente, você pega e fala, é água. Caramba. E aí você põe na balança, você vê um botijão que era para ter 13 quilos, o botijão tá pesando lá 19. Então, da onde que tem, se ele tá vazio, não tá saindo gás, como é que ele tá com 19 quilos? Aí você abre para ver, água. O cara coloca. Tem casos de Tem que desconfiar quando o valor estiver muito abaixo. Não existe Esse é um indício, né? Não tem milagre. Porque o gás no nosso Brasil só sai de uma única fonte fornecedora. A única empresa que fornece gás dentro do Brasil se chama Petrobras. Então ela vende o quilo do gás para Super, para Ultra, para Lick, para todas as marcas. Ela vende. O que muda no preço são as regras de distribuição. Então, assim, eu posso ter uma logística que está mais próxima do meu cliente. Eu vou conseguir um preço melhor. Legal. Se você tem uma logística um pouco mais longa, mais distante para trazer esse produto, o frete custa mais caro, automaticamente chega com um preço um pouco mais caro. E assim por diante. Então, O custo está embutido. é o custo operacional que vai estar embutido naquele produto. Então não existe como você chegar lá, o preço de um botijão de gás no mercado hoje. Historicamente no Brasil, ele sempre correspondeu ao valor de 10% de um salário mínimo. Sempre. Se você pegar todos os estudos e pegar lá a média dos últimos anos, um botijão de gás equivalia a 10% de um salário mínimo. E nos últimos anos, ele não está alcançando isso. Você sabe por quê? Porque assim, o que aconteceu? As pessoas mudaram um pouco o foco. Então as pessoas usam aquela ideia assim, quanto que é um botijão de gás hoje? Um botijão de gás está R$115 o preço dele para entregar. Nossa, mas está caro, fulano lá faz por 100. Ele faz por 100? Beleza. Mas ele não sabe como está e da onde vem e como é o botijão do cara. Ele compra por 100. O que era 115 durou lá 30, 32 dias numa família média de 3, 4 pessoas fazendo café, almoço e janta. O cara pagou 100.
o gás dele deu para 24, 25 dias. É igual tipo combustível, né? Você entendeu? Posto que vai. Então, o que acontece? É o tal do barato que sai caro. Fui atrás de R$10, R$15 de diferença, porque era mais barato. Mas eu gastei o gás com menos tempo, quer dizer, eu perdi 10 dias de consumo. Quanto que eu poderia ter cozinhado a mais com aqueles 10 dias? Perfeito. Fora o risco também, né, mano? Fora o risco. E aí, outra coisa que é bem legal de falar. Eu sempre falo, gás de cozinha não é caro. Você sabe por que com gás não é caro? Vamos fazer uma conta rápida de cabeça aqui. Vamos pegar 100, vamos fazer para fazer fácil. Pega R$100, divide R$100 por 30, certo? Agora você pega esses 30, o valor que deu, divide ele por... Vou pôr por 2, não vou nem pôr por 4, porque o correto seria 4, mas vamos pôr por 2. O que é 2? Almoço e janta. 2 refeições no dia. Agora ele vai te dar o custo que custou cada refeição. Quanto que custou para você cozinhar o almoço, quanto custou para cozinhar a janta. Aí você vai olhar para mim e falar assim, nossa, realmente não é caro, ele é barato. Tá, vamos fazer o mesmo cálculo pensando de uma outra forma. Agora, eu vou pegar um botijão de gás que me custou R$100. Dividir por 30, dividir por 2, deu valor por refeição. Agora eu vou pegar esse valor que deu de um botijão de gás, quanto que eu cozinhei de mercadoria que eu comprei no mercado usando os meus R$100. Exatamente. Entendeu por que eu falo que o gás não é caro? Analogia. É uma analogia assim, eu gastei R$1.500 no mercado para comprar arroz, feijão, carne, macarrão, isso, aquilo, tal. Para cozinhar 30 dias. Perfeito. Se R$100 cozinhou 1.500, então quanto que custou? É irrisório o preço. Né? Então as pessoas têm que tirar da cabeça que gás de cozinha é caro. Sabe o que é caro? O que é difícil? Pensa nessa semana que nós tivemos chuva durante 3, 4 dias. Se você tivesse que sair de manhã cedo, juntar a lenha, cortar ela, dar um jeito de secar, acender o fogo, pôr ela para cozinhar, depois ainda tem que lembrar que você vai lavar aquelas panelinhas, tudo pretinho ainda. Você acha que é fácil? Ninguém Aí quer fazer isso. ninguém Entendeu? Então assim, gente, gás de cozinha não é um produto caro. Gás de cozinha é uma coisa barata, desde que seja tratado com segurança, com qualidade e revendido por pessoas de maneira correta, pessoas que estão habilitadas. Ah, mas será que tem risco mesmo, né? Eu já vi essa pergunta. Será que tem risco de uma explosão, de um acidente quando o gás está adulterado? Tem ou não tem, Márcio? Tem risco. Já aconteceu algum caso? Eu vi um no BNI que você comentou, não sei se você pode falar dele para nós. Tá, eu vou contar bem breve a história para vocês. Nós tivemos uma situação que aconteceu de uma pessoa. A pessoa comprou um botijão de gás num local, tá? Não foi na nossa empresa. A marca do gás era da nossa marca, mas não comprou conosco. Sim. A pessoa comprou num local dentro da cidade que não deveria ter vendido gás. Na realidade, ele comprou numa pessoa que não era habilitada para vender gás. Perfeito. Essa pessoa comprou para o consumo dela e a pessoa estava lá por acaso. A mulher ligou e falou, acabou o gás. Aí o cara falou, tem um aqui, eu vendo para você. O cara comprou e levou embora para casa. Só que chegou lá, eu acho que aconteceu, não sei qual foi o fato, na instalação, não sei qual foi o erro lá, mas aconteceu um vazamento. E aí teve um princípio de incêndio e esse incêndio veio a derrubar metade da casa, né? Então, assim, Caramba. é um fator doído, chato pra caramba, porque a pessoa aconteceu, nós não sabemos informar exatamente o que aconteceu, mas assim, só para vocês saberem, quando você compra um botijão de gás e pede para um revendedor ir lá instalar, a pessoa tem que estar qualificada, então ela vai ser treinada para isso. Ela vai saber, ela vai fazer um teste para ver se ele não está com vazamento, passa uma espumazinha de sabão, espera algum tempinho, deu um vazamento, às vezes pode ser só um orrinho, que é uma borrachinha, alguma coisa, ele substitui na hora e ele troca. Mas existem pessoas que ainda hoje, Rodrigo, pasme sobre isso. Ainda existem pessoas que testam se está vazando gás acendendo ou um palito de fósforo ou um isqueiro do lado. Existe isso. Tá, eu já acompanhei isso um dia, um cara, eu falei, você tá louco, cara? Isso tá vazando? Não, mas não dá nada, apaga rapidinho. Falei, cara, você não tem noção do que é isso. Né? Que loucura. Se acontecer um fato desse, num ambiente confinado, vou colocar uma sala, que nem esse estúdio onde nós estamos. Você chegou-se aqui, as luzes estão apagadas, teve um vazamento de gás, ele está confinado no ambiente. Sim. Você acende o interruptor. Naquele momento, da lâmpada, ele dá uma faísca, por exemplo, dá uma pequena faísca. Ele criou um ponto de ignição. Acontece uma explosão. É o que acontece nesses lugares onde você vê, às vezes, marmitaria que explode, restaurante que explode, cozinhas de casa que explode. Exatamente isso. O botijão ele foi feito para não explodir. Mas isso pode acontecer. Pode. O que acontece? O botijão não explode. Sim. Nunca. O botijão nunca vai explodir. Por quê? Peguem um botijão de 13 kg e olhem em cima dele.
ele vai ter a válvula, que é onde nós rosqueamos o regulador, ali. Aí do lado ele tem uma válvulazinha pequenininha. Se você olhar aquela válvula pequena, aquela válvula é uma válvula de segurança. No meio dela, ela vai ter um produto que é um estanho. Aquele estanho tem um ponto de fusão, que a gente chama lá. Ele vai estar lá na casa dos seus 70, 60, 70 graus. Quando ele alcança aquela temperatura, ele derrete aquele estanho e o gás joga naquele canto ali, ele vaza para que o botijão não exploda. Legal. Então ele vaza o gás fora do botijão para não explodir, não acontecer dele romper realmente o casco. Porque já imaginou, era uma bomba se ele explodisse o casco. Então ele joga o gás fora ali, e quando você vê um incêndio nas casas, onde você vê que aconteceu um incêndio, você vê na parede assim um cogumelo, como se fosse assim, abre um leque, tá? Por que ele abre o leque? Foi onde a válvula explodiu, jogou o gás ali e ele ficou queimando naquele espaço. Sim. Então naquele lugar ali, o botijão é feito realmente para não explodir. Ele joga o gás de cozinha fora e não deixa explodir o botijão. Aí, é claro, vem várias coisas. Se o teto é um teto de PVC, a chama que propagou, bateu na parede, subiu para cima, vai derreter aquela parte de PVC, plástico quente derretido, quem que apaga? Muito raro. Então aí você vai ter que ter um extintor lá, um ABC para poder apagar. Aí nem água, porque no plástico, no combustível e tudo mais, e no gás você não apaga com água. Perfeito. Tá? Então você só vai apagar realmente com um tipo exclusivo, né? Agora, se acontecer de a pessoa estar cozinhando e de repente, do nada, deu aquele pum, deu um pulinho ali, acendeu na beira do botijão ali, começou uma faísca, você viu que tá aquela chaminha bem pequenininha, que é um vazamentozinho pequeno. Pega um guardanapo molhado e vem e abafa em cima daquele, aí ele apaga. Porque ele estanca a parte de oxigênio. E como ele estanca o oxigênio, ele acaba o fogo. Ele termina o fogo. Então, essa é uma dica de segurança, que caso acontece, pode acontecer. Às vezes tem mulheres que estão cozinhando em casa e acende isso no fogão do cooktop, acontece de acender, que tem muito cooktop problema, tá? A gente faz manutenção nesse tipo de serviço também. Fogões tal e tudo mais, instalação de rede. Às vezes a mulher tá com um cooktop lá, que já passou de um certo tempo, e elas lavam, limpam ali, cai uma água, desce, ela enferruja e começa a vazar gás no pé do botão. Aí ele pega fogo ali no pé do botão, ela vai, apaga e tal, ali fica doido. Caramba. A forma de apagar, nesse caso, é isso, é vir ali e abafar. Pega o pano úmido, coloca em cima que resolve. Então ele apaga, daí que ele cessa, nesse caso, o oxigênio ele apaga, tá? E isso é um vazamentozinho pequeno, entenda bem, tá? Sim. Num botijão, pegou fogo lá, derreteu a válvula e tal. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que se a gente vir por trás, abaixado e banhar o dedo no buraco, ele vai apagar a chama. Também, ele acaba com o botijão. Ele vai vazar só o gás. Só precisa ter coragem. Exatamente. Tem que estar treinado. Na realidade é isso. Aí a gente é treinado conhecimento, né? Numa brigada de incêndio, a gente passa por esse tipo de treinamento para estar preparado e já aconteceu. Eu já tive que apagar botijão desse jeito, incendiado, a pessoa desesperou, ou uma mangueira derrete, que é aquelas mangueirinhas amarelas, que é as comuns, quase todo mundo tem na casa. Sim. Aquilo vence com 5 anos. Cada 5 anos você tem que trocar. Quase todo mundo casa, comprou um fogão, comprou um botijão, você tá rindo, né? Olha lá. 5 anos depois, a pessoa tem que trocar o regulador e tem que trocar a mangueira. Aí não troca. Você vai lá, pega a mangueira, ela é clarinha no começo, ela tá amarela. Tá dura que não nem mexe. Trosca. Aí o que acontece? Quando ela rompe aquela mangueira e ela quebra, pode acontecer isso também. Você só aperta o buraco ali, para o fogo que tá saindo, vai estar só na fonte em cima, ele para embaixo, tá? Mas aí, vamos lá, falar sobre essa questão da segurança da mangueira e do botijão. Mangueira é importante, cada 5 anos trocar. Até porque, se você olhar lá em cima de todos os botijões de qualquer marca, não é só da nossa marca, tá? Tem uma papeleta e aquela papeleta traz várias informações. Dentre elas, uma delas que vai ter lá, você vai observar que ela tem onde fala como é feita a instalação, como que é todo ali, os processos de segurança. E é importante lembrar que todas as companhias têm por obrigação, elas têm um contrato de seguro estabelecido para cada botijão que é envasado. Então você comprou um botijão meu, da minha empresa, tá lá, na sua casa, por exemplo, você é meu cliente, deu um impasse, alguma coisa, pegou fogo, tal e tudo mais. Eu vou acionar um técnico, vai vir um técnico da empresa e vai vir fazer uma vistoria do que aconteceu. Porque a gente consegue entender se foi o botijão seu que está com problema, o que aconteceu, se foi o que causou aquele problema lá. Se foi atestado que foi uma falha de botijão,
Nesse caso, aí aciona-se a companhia e a companhia acaba se responsabilizando pelos consertos. Já vimos isso também acontecer, tá? Legal. Tá, então é legal de falar sobre isso. E outra, no bocal do botijão, se você tirar a papeleta, vai ter um outro por baixo. Lá vai ter uma etiqueta e aquela etiqueta fala qual que é o período de manutenção. A vida média de um botijão é de 15 anos. Ele vai viver 15 anos indo e vindo várias vezes, enchendo e voltando. Você nunca vai ter o mesmo casco. Sim. Você compra um casco hoje, na semana que vem é outro, e depois é outro, e é outro. Vai rodar. Depois de 15 anos, ele vai passar por um processo chamado de requalificação. É como se fosse recauchutado. Tira a válvula de segurança, tira todo ele ali, passa por um processo de limpeza, tira aquela alça, coloca a nova alça, coloca a nova válvula e tudo mais, pesa de novo e ele volta pro mercado, vai trabalhar mais 15 anos. Mais 15 anos. Mais 15 anos. Aí depois de 30, aí ele vai pra sucata e daí é eliminado. Então, se você olhar, todos os botijões têm data de validade neles. Legal. E para aquele consumidor que não sabe se essa mangueira amarela que a gente comentou tá na hora de trocar ou não, qual que é o indicador? Ah, não lembro, Márcio, se já faz 5 anos ou não. Tá. Como que... A mangueira em si, ela tem que estar marcada nela, tá? Perfeito. A mangueira vem marcar as originais. E mangueira própria para gás, porque também tem outro problema. Tem uma mangueira amarela que o povo instala, principalmente quando é longa, distante. Ah, meu botijão ficou a 2 metros longe, eu tenho que pôr uma mangueira comprida. Não existe mangueira de gás nessa distância. A mangueira convencional para usar para o gás de cozinha, ela é um padrão. Ela é 80, 1 metro, 1 metro e 10, 1 metro e 20. Ela só vai ter nesse tamanho ali. Essa é o padrão. Isso aí. Passou dessa daí, a gente tem que fazer uma instalação com rede. Daí monta uma redezinha e coloca o botijão, que é o correto, é nunca ficar do lado do fogão. Correto, o botijão é ser instalado numa área externa. Se der um vazamento alguma coisa, o vento vai levar o cheiro, tá, o problema vai ter que estar lá. E aí na parte de dentro, só um piquetel com a mangueira. Então na mangueira marca a data de validade. Outro lugar que é bom olhar, no seu medidor, no seu regulador, o registro, vou falar assim, estou me chamando de registro. O registro de gás, vocês vão ver que está escrito lá, válido por 5 anos. E aí nele vem a data que marca também qual que é a data que ele vence. Que foi fabricado. Que foi fabricado e a data de vencimento. Legal. E lá na Campo Gás, além da venda de botijão, você também tem a parte de serviço, né? Quais são os serviços oferecidos pela empresa ao consumidor final? Bom, nós vendemos equipamentos, nós temos lá botijões, às vezes a pessoa precisa comprar, né? O auxiliar, né? Completo, né? Ou um reserva, né? Reserva. Temos registros, reguladores, mangueira, medidores para medir a vazão. Às vezes tem pessoal, olha, eu vou instalar no meu condomínio e preciso de um medidor para cada apartamento. Tem isso também, além da mão de obra, que a gente executa o serviço, né? Então eu vou, geralmente sou eu que vou até o local, verifico, vou fazer a visita prévia, ver o que tem necessidade de instalar e o que vai de material. Então a gente trabalha, a gente fornece, assim, vê de A a Z. Começo lá na peça, no projeto para montar, para estabelecer, até o consumo, tal, onde ele começa a gastar realmente o gás. Legal. E também tem a parte de PJ, né, Márcio? A parte do restaurantes, lanchonetes, tem o de 13 kg e também tem as outras opções que vocês oferecem lá na Campo Gás. Para esse segmento industrial, nós trabalhamos com um gás de 45 quilos, que são cilindros, né? Eles são instalados normalmente também em baterias, às vezes 1+1, 2+2, de acordo com o consumo da pessoa. Perfeito. Isso é mais destinado para lanchonete, restaurante, padaria, marmitaria, né? Casa de chás, que nós temos várias, casa de festas, né? Centro de eventos, esses lugares, né? Hospitais, nós temos baterias instaladas, às vezes em hospitais legal. Também que funcionam, né? Então o gás de 45 quilos, e é uma coisa legal de falar também, gente, prestem atenção. Cilindro de gás de 45 quilos, ninguém gasta 45 quilos inteiro. Então você não tem que pagar um botijão cheio. Paga só o que você consome. Ah, que legal. Tá? Então tem essa opção também. Tem essa opção. Porque no botijão de 45 quilos, você vai ter a opção de chegar lá e pesar na frente do cliente quanto que ele gastou, quanto que ele consumiu. Eu comprei um botijão de 45 quilos, coloquei para rodar. Acabou o gás. Beleza, vou levar um outro para repor. Pesa aquele anterior dele. Quanto que sobrou? Sobrou 5 quilos. Então quanto que ele consumiu? 40, ele só tem que pagar 40, que não legal. Vai pagar 45. Porque os 5 quilos restantes, naquele momento, ele vai ser retornado para a companhia. Nossa empresa ainda está fazendo esse trabalho, a gente ressarce os clientes, porque a nossa companhia ressarce. Eu sei que tem empresa já hoje, no Brasil, não vou nem falar que é no Paraná, mas no Brasil, tem marcas de gás hoje que já não fazem mais isso, tá? Que elas cobram integral.
Indiferente se o cliente gastou ou não gastou, é 45 quilos, como é o de 13. O de 13 é assim, se você gastou 13 quilos, ótimo. Se você não gastou, gastou 12,5 kg, sobrou meio quilo, perdeu. A gente não recebe e você também não recebe. Legal. E para aquele empresário que deve estar pensando, será que compensa ter o de 45 ou eu fico aqui com o de 13 quilos? Vocês fazem uma análise, tem um acompanhamento para essa tomada de decisão? Sim, ela é feito um cálculo, né? A gente chama de calorimetria. Legal. Que é a quantidade necessária que ele precisa de quilos cal, que a gente chama, né? Que é o que ele usa por semana. Isso. Para a quantidade que ele está usando agora. Então, assim, no 13 quilos tem essa questão da perca. Sempre vai ter a perca. Sim. No 45 quilos, não. O preço é proporcional um ao outro, não é muito diferente se você olhar. O que facilita é a facilidade. Um botijão de 45 quilos, ele corresponde a 3 botijões e meio de 13. Então, se você pegar 3 vezes 13 dá 39. 39 com mais 6 quilos seria 45 quilos, né? 45 quilos e meio. Então, assim, são 3 botijões e meio. Então, se você gastar 3 botijões por semana, já compensa você instalar um de 45. Porque é a mesma coisa, a diferença é que você não está perdendo, tirando dinheiro do bolso, porque o que sobrou naqueles 3 que você consumiu, no P45 você economiza. É devolvido. É devolvido. Legal, é uma informação que eu não sabia. Pois é. Que bacana, Márcio. Então, acredito que seria isso, um bate-papo bem legal. E fala para mim quais, assim, só para a gente finalizando, né? Hoje tem muita gente que vende gás, temos os representantes, né, que vocês abastecem também, tem outras bandeiras. Qual é o diferencial hoje da Campogás aqui em Campo Mourão? A Campogás, ela veio com uma proposta no mercado. Quando eu cheguei aqui, o pessoal trabalhava bastante com moto, fazia muita entrega com moto. Legal. E aí era 3, 4 botijões na carretinha, um risco muito grande para o funcionário, debaixo de chuva tal, entrava molhada na casa dos clientes, muita sujeira, né? E nós mudamos isso com a colocação de caminhonetes, né? Pessoal uniformizado que vai até a sua casa e tal. E isso é uma das coisas que a gente procura tentar deixar descentralizado. Então eu tenho 3, a nossa base fica numa ponte central, fica aqui na perimetral, na frente da Radiadores Modelo, naquele sinaleiro que desce para Cidade Alta ali. Então, dividido do Paraná Família para o lado do Tropical, eu tenho uma caminhonete que está ali disponível para atender Albuquerque, Jardim Isabel, Tropical 1, Tropical 2. A logística é bem definida. Aquela logística é daquele lado. Legal. Outra faz a parte de centro e outra faz a parte do Lar Paraná. Além disso, nós temos os revendedores, que nem você lembrou, dentro da cidade. Quando a gente não tem a possibilidade, às vezes, de eu conseguir te atender de maneira mais rápida, eu tenho um parceiro revendedor que vai levar o gás. Então, a gente, não perde a venda em função desse tipo de coisa de atendimento. É a mesma coisa que acontece com os meus parceiros. Às vezes ele liga para mim e fala, tem alguém seu lá no Tropical? Porque sabe que sempre tem lá. Sim. Tem. Pode levar um gás lá pro fulano de tal? Eu vou passar o endereço. Então ele passa para que seja mais rápido. Então, você vê como que a coisa é, né? Todo mundo tinha uma ideia de cada um cuidar do seu umbigo. Hoje já os meus parceiros já têm a ideia de que é melhor eu passar para ele e a gente fazer rápido. E o cliente ligar de volta para mim na próxima, do que eu demorar 1 hora para levar o gás dele e a próxima vez ele não ligar atrás de mim de volta. Então um diferencial que nós temos é isso, é uma parceria muito forte, muito estabelecida. Temos vários revendedores dentro da cidade que revendem gás, né? E a gente realmente procura atender da melhor forma possível no tempo mais breve que a gente possa. E algo que eu acho muito legal, eu sou cliente de vocês, é que toda vez que eles vão entregar lá em casa, uniformizado, identificado, isso eu acho que é bacana. E é interessante as pessoas também terem esse cuidado, né, Márcio? Porque querendo ou não, está entrando dentro de casa. E exigência nossa é, colaborador, chega na casa do cliente, primeiro, pergunta, você precisa que eu instale, ou é o botijão reserva e tudo mais. Tem que estar realmente trajado para que a pessoa identifique quem é essa pessoa. Pessoas que às vezes chegam na tua casa, você não sabe para quem está abrindo a porta. Legal. Aí vai uma pessoa lá e daqui a pouco ele entra e vê na tua casa as possibilidades ou as coisas boas que você tem. Pode ser que ele não volte. E se ele te passa a fita? Então é importante isso. A empresa... Tem esse cuidado. Nós temos esse cuidado muito grande, né? Pessoas que estão conosco, que estão trabalhando, realmente tem que estar assim, identificadas. Precisam estar identificadas. Até para que a gente saiba realmente quem é quem. Todos os carros são rastreados. Eu sei a cada tempo aonde eles estão, aonde está indo, na casa de quem está indo. Caramba, então, legal. Caso acontece, tem um problema lá, teve um problema no endereço tal. E a pessoa fala, não, mas eu não sei o nome do entregador.
eu vou buscar pelo endereço, eu vejo na hora, porque Tem um rastreio que você o rastreador ele é liberado individual para cada motorista que sai, tem um cartão individual. Então eu sei que é o Márcio que tá com aquela caminhoneta naquele horário fazendo aquela entrega. Que legal. Para a gente poder tratar direto com aquela pessoa individual o que está acontecendo, a situação que aconteceu. Então hoje o consumidor que compra na Campo Gás tem todas essas garantias. Que legal. E segurança, né? Segurança. Principalmente, Rodrigo. Legal, muita informação valiosa para você que está conosco, né? Foi um bate-papo assim, muito obrigado, Márcio, pela sua presença. Foi um bate-papo muito valioso que nós tivemos agora com o Márcio. E eu agradeço a sua presença mais uma vez e gostaria aí que você deixasse aí uma frase para nós, para a gente fechar mais esse episódio, né, relacionado aí ao seu negócio que é a Campo Gás. Rodrigo, obrigado a você, obrigado ao pessoal que está aí vendo o nosso O Especialista, o podcast, né? Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e a minha frase é bem fácil, bem simples. Eu gostaria que vocês lembrassem que não trata-se apenas de gás, é Super Gás Brás. E para isso, conte comigo, porque precisando de gás, liga para Campo Gás. Ligeirinho a gente traz. Fechou, esse foi o Márcio, muito obrigado pela sua companhia. Mais um episódio do O Especialista Podcast. A sua especialidade em destaque. Até mais. Tchau, tchau.